noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, agradecer a Deus, para que nós possamos fazer um vídeo, não é? Que possa agradar a Deus, que seja para a edificação da igreja, salvação das almas, não é? E que a gente possa, o Espírito Santo possa nos dar sabedoria, inteligência para acolher tudo que for falado aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, nossa mãe, a mãe da Igreja, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que todos estejam bem, com saúde, na paz do Senhor, não é? E antes da gente gravar nosso vídeo de hoje, falar do assunto, vou pedir a vocês, se inscrevam no nosso canal, por favor, compartilhe os nossos vídeos, tá bom, gente? Nos grupos de oração, Facebook, Instagram, aonde vocês quiserem, vocês podem, para nos ajudar. Quanto mais o canal crescer, mais pessoas serão atingidas, e muitos precisam realmente aprender a doutrina católica, ok? Então, gente, a nossa aula de hoje, esse ano eu me propus, né, além do estudo bíblico que nós estamos fazendo e do estudo do catecismo, eu me propus a fazer a vida dos santos. Eu quero pegar aqui a vida de muitos santos, tá? Para a gente poder estudar a vida deles. Por quê? Porque a igreja nos ensina que o santo, ele é modelo. São Paulo diz, né, que era para imitar ele, porque o santo imita Cristo. Então, se você imita o santo imita Cristo. Então, você está imitando o próprio Jesus, tá? Então, outra coisa, os santos intercedem por nós, diz a igreja, né? Quem não acredita, problema deles. Mas nós cremos na intercessão deles. Então, por causa da influência dos irmãos protestantes, às vezes muitos católicos têm receio de pedir a intercessão dos santos. Eu vou falar por mim. Muitos anos eu tive receio de pedir a intercessão dos santos por causa de influência de protestantes, mas hoje não. Depois que eu fiz um curso de teologia, depois que eu estudei a fé católica, eu não tenho mais medo de pedir a intercessão dos santos. Então, mas para isso você precisa conhecer a vida deles, né? Eles foram fiéis a Deus até o fim e foram fiéis à igreja. Amaram a igreja, gente, defenderam a igreja, coisa que muitos católicos não fazem, não é? Em vez de você criticar a igreja, criticar o padre, criticar o bispo, criticar o papa, reze por ele, entendeu? E procure viver a sua fé católica, a fé que você aprendeu da igreja, entendeu? Então, gente, quando a gente estuda a vida dos santos, a gente aprende tudo isso. Amar a Deus e amar a igreja. E fazer um pouco, em vez de outra coisa, aquelas pessoas que criticam, né, os santos, vai ver a vida deles. Você já percebeu isso? Que as pessoas que fazem críticas é justamente aquelas pessoas que não vivem. Você não vê uma pessoa que é piedosa, né, que procura fazer a vontade de Deus, você não vê ele criticar os santos, criticar a igreja. Quem critica é aquele que tem
que não faz a vontade de Deus. Então, como ele não faz a vontade de Deus, ele critica aquele que faz. Repare isso para você ver. Entendeu? Por exemplo, os santos, eles gostavam de ler a vida de outros santos. Por quê? Para eles poderem também fazer o mesmo. Então, quer dizer, quando você é uma pessoa que serve a Deus, você busca companhia, você busca, vamos dizer, pessoas que são como você. Agora, aquele que não faz a vontade de Deus, ele aponta o dedo para o outro. Por quê? Porque ele não faz a vontade de Deus. Então ele também acha que o outro também não faz. Mas não. Não é porque você não faz, né? Não é porque você é infiel que todo mundo é infiel como você. Tem gente que é assim, isso é inveja. Entendeu? Porque o outro faz e você não tem capacidade de fazer. Então você inveja o outro, então você fala mal do outro. Entendeu? Então, você que é católico, não fique falando mal. Entendeu? Procure fazer. Você já procurou fazer um pouquinho daquilo que os santos fizeram? Duvido que você fez. Eu não fiz nem a metade do que esses santos fizeram. Eu não fiz. Não. Eu queria fazer, mas eu não fiz. Eu não tenho essa capacidade. Ainda não tive. Pode ser que eu tenha. Entendeu? Então a gente não tem capacidade de fazer e a gente critica aquele que faz. Entendeu? Então hoje, gente, eu quero, antes de falar sobre a vida dessa santa, não é um santo, é uma santa. Tá? Eu quero mostrar o livro. Tá? Eu uso vários livros para poder dar aula, tá, gente? Para estudar, para poder dar aula para vocês. E esse livro aqui, eu gosto dele porque ele tem a vida, ele faz um resumo, claro. Ele não aprofunda, mas ele faz um resumo da vida de muitos santos. Tá? Então aqui nesse livro, ele pega vários santos e faz um resumo da vida deles. E é da onde que eu tiro para dar aula para vocês. Tá? E a santa de hoje está aqui. Eu vou até mostrar para você. Está aqui na página 80 desse livro, Santos e Santas de Deus, se você quiser adquirir aí nas livrarias católicas, ok? O autor é o padre Batiste, entendeu? A editora é eu acho que é CDU, é o nome da editora, se eu não me engano. Mas é só você pegar o nome aí, né? E você, se você quiser adquirir, tá bom? Se ainda tiver, ok? Então aqui na página 80 fala sobre o santo de hoje, a santa de hoje. Dia 22 de maio é uma santa muito popular, muito querida dos católicos. Inclusive aqui em Itaperuna tem uma igreja dedicada a ela. Eu tive a graça, né, o prazer de trabalhar ali muitos anos. Eu trabalhei muitos anos na paróquia, na igreja de Santa Rita. Então hoje nós vamos falar sobre Santa Rita. Quero até mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Santa Rita de Cássia, ó. A Santa dos Casos Impossíveis. Festa dia 22 de maio. Você sabia que a festa do santo é no dia da morte dele? É o dia que ele morre, porque é o dia que ele vai para o céu. E eu tenho um carinho muito grande por Santa Rita. Por quê? Porque eu trabalhei na paróquia de Santa Rita há muitos anos. Tá? Graças a Deus, dois amigos meus, o diácono Carlos e a Luciana, eles às vezes veem meus vídeos. Se eles estiverem vendo, um grande abraço para eles, não é? Porque são meus amigos até hoje. E eles me chamaram para trabalhar lá em 2015 ou 2016, não me lembro agora. Acho que 2016, se eu não me engano. E eu trabalhei lá uns 4, 5 anos, dando aula, catecismo. E hoje eu estou na paróquia São José do Avaí. Voltei para a paróquia São José do Avaí. Mas eu tenho um carinho muito grande por eles, né, pela paróquia, não é? E mando inclusive um abraço também para o pároco, que é o padre Renato, hoje, né? Na minha época era o padre Jurandir, que hoje está no Rio de Janeiro, que eu também gosto muito, tenho muita admiração pelo padre Jurandir, um padre maravilhoso que era muito meu amigo. E hoje está lá o padre Renato, que é polonês, mas também muito, muito bom, também na época me acolheu muito, na época que eu era catequista lá, eu tive que sair, hoje estou na matriz,
mas eu tenho um carinho muito grande por ele, tá bom? Então, eu trabalhei muitos anos na paróquia de Santa Rita. Então, gente, muita gente é devoto de Santa Rita, mas muita gente não conhece a história dela. Será que você conhece a história de Santa Rita? E aqui a imagem dela traz ela diante do crucifixo. Olha ali. Ela diante do crucifixo, ela contemplava o crucifixo, inclusive ela morreu, né? Então, a maioria dos santos, gente, eles pediam um crucifixo e morriam abraçados com o crucifixo. Por isso que eu carrego o meu aqui, ó. Por isso que eu estou falando. Imitar o santo nas coisas boas, né? Então eu carrego o meu crucifixo aqui. Por quê? Porque os santos morriam com o crucifixo na mão, abraçado ao crucifixo. Então você deve ter um crucifixo na sua casa, o meu está lá na parede, né? Se você puder ter um crucifixo, peça ao padre, é um sacramental. Essas coisas, gente, não são brincadeira. As pessoas acham que isso é brincadeira. Não é um amuleto, mas também é um sacramental. Isso transmite a graça de Deus e pode te proteger de muitos males. Se você comprou um crucifixo, peça ao padre para abençoar e você é protegido sim, é um sacramental, tá? Tanto é que o demônio, você vê, o demônio tem pavor do crucifixo. Os exorcistas falam isso. E mostra aqui ela ajoelhada de freira com a Bíblia, né, lendo a palavra de Deus, que os santos eram apaixonados pela palavra de Deus. Então aqui está ela ajoelhada, rezando diante do crucifixo com a palavra de Deus. E mostra também ela de freira, vou explicar por que ela está de freira, vou contar a história dela. E ela com as chagas, ela tinha chagas, também vou falar sobre isso, na testa, ela recebia chagas de Cristo. Vou falar sobre a vida dela aqui agora. Então, se você quiser adquirir o livro, tá bom? Tem muitos santos aqui para você estudar, e também as devoções a Nossa Senhora também. As aparições de Nossa Senhora, está tudo nesse livro, tá bom? Então vamos para a vida de Santa Rita de Cássia, gente. Quem foi Santa Rita de Cássia? Ela nasceu, né, numa cidade da Itália, ok? Ela nasceu no ano de 1381. Então Santa Rita, ela nasceu no ano de 1381, numa cidade chamada Rocaporena. Nossa, mano, difícil, hein? Na Itália, ok? Ela sempre foi muito católica, muito fervorosa, desde criança. Desde pequena, ela sempre foi muito católica, muito fervorosa, tá? Diz a vida dela que ela cresceu no temor de Deus junto dos seus pais, entendeu? Então ela foi criada dentro de um ambiente familiar que prezava muito Deus, a família, a autoridade dos pais. Naquela época, né, os filhos obedeciam aos pais, inclusive até para casar. Vou falar sobre isso daqui a pouco, entendeu? Então, ela foi criada num ambiente cristão, católico, fervorosa, tá? E ela tinha a intenção, desde criança, de ser freira. Ela queria ser freira desde criança. Ela mostrava essa vontade de se consagrar a Deus. Ela queria consagrar o seu corpo e a sua alma a Deus, a sua virgindade, não é? Ela queria imitar Jesus, a Virgem Maria, né? São Paulo, que não era casado, né? Muitas santas, gente, fizeram isso, né? Santa Clara, Santa Cecília, Santa Luzia, Santa Bárbara. Muitas santas no começo da igreja queriam, né, se consagrar a Deus pela sua virgindade, não é? E não queriam se casar. É um direito da pessoa, ninguém é obrigado a se casar. O matrimônio, gente, é um sacramento, mas ele não pode ser imposto. Ninguém é obrigado a se casar. Não, se você não tem vocação para o casamento, não se case. Porque é melhor você ficar solteiro do que você casar e o seu casamento não dá certo. E tem gente que não tem vocação para o casamento. É homem e mulher, os dois. Então Santa Rita, ela queria se consagrar a Deus. Ela queria ser freira. Só que como ela era muito obediente aos pais, naquela época, né,
Os filhos eram muito obedientes aos pais, até, vamos dizer assim, a ponto de aceitar até o homem que os pais escolhiam. Tá? Isso hoje para nós, claro que, gente, nós estamos no ano 1300 e pouco. Tá? Hoje nós estamos em 2023, então não vamos analisar a cabeça da época com a nossa cabecinha de hoje. Estamos na idade contemporânea, nessa época estamos na Idade Média. Eu fiz um vídeo aí falando sobre a Idade Média, que não tem nada de Idade das Trevas, mas as pessoas tinham valores, mas às vezes exageravam também. Né? Então ela não queria se casar, mas por obediência aos pais, os pais acabaram, não forçando, mas arrumaram lá um homem para ela casar. Entendeu? Então, para não contrariar os pais, ela acabou não indo para o convento, que ela queria ir para o convento para ser freira, e ela acabou aceitando se casar com o que viria a ser seu marido. O nome dele é Paulo de Ferdinando, é o nome do marido dela. Entendeu? Só que, infelizmente, ele não era um cara muito santo, vamos dizer assim. Ele era um cara que tinha um temperamento muito forte. Então, Santa Rita não foi feliz no casamento. Infelizmente, não foi. Tá? Ele, às vezes, chegava a ser até violento. Né? Era uma pessoa de temperamento forte, vamos dizer assim. Né? Brigão, né? Vamos dizer assim. E Santa Rita era uma pessoa mansa. Tá? Então, infelizmente, o casamento deles, ela não deu sorte. Ela continuou firme, né? Levou o casamento até o final, só que ela sofreu muito no casamento. Entendeu? Como muitas mulheres sofrem com seus maridos, aqueles maridos que bebem, né? Aquele marido que não traz comida para dentro de casa, não é verdade? Que fica jogando. Então tem muita mulher que sofre, não é verdade? Então, Santa Rita, ela infelizmente não deu sorte. E eles acabaram tendo 2 filhos. Tá? E os filhos acabaram puxando o temperamento do pai. Não, infelizmente, os 2 filhos dela não puxaram por ela. Eram também temperamento forte, também, como era o marido dela. Então, o que aconteceu? Apesar do marido dela ter esse temperamento forte, né, o que aconteceu? Ele, de tanto Santa Rita rezar, botar o joelhinho no chão, diante de Deus, que ela era uma mulher piedosa, santa, o marido melhorou. O marido melhorou. No final da vida dele, ele melhorou um pouco o temperamento dele. Claro, gente, que a gente nunca consegue vencer o nosso temperamento 100%. Eu falo por mim. Tá? O meu temperamento eu não consigo. A pessoa que convive comigo tem que me aceitar do jeito que eu sou, porque é muito difícil você mudar o que você é. Tá? Então, mas mesmo assim, ela conseguiu fazer que ele mudasse um pouco. Tá? Isso quer dizer o quê? Quando a mulher é santa, ela consegue mudar o marido. São Paulo diz na carta aos Coríntios: a mulher santa, ela santifica o seu lar. E o homem santo santifica também aquele que não tem fé. E vice-versa. Isso quer dizer o quê? Se pelo menos um dos dois é uma pessoa de fé, temente a Deus, pode mudar o coração do outro. Talvez não 100%, mas tem muitos casos de pessoas, né, que conseguem fazer com que o marido pare de beber, né, que o marido pare de jogar por amor à esposa. Mas aí a esposa tem que ter muito jogo de cintura, gente. Isso depende muito da mulher, mais do que do homem. Porque a mulher é mais coração. A mulher, por isso que ela é mãe. Por que a mulher é mãe? Porque a mulher é muito mais coração do que o homem. O homem é muito mais razão. A mulher não. Então, muitas das vezes, a mulher consegue dobrar o homem. Muitas vezes não. Mas muitas vezes sim. Então, quer dizer, isso depende mais, 100% não, mas 90% da mulher. Então, é uma coisa que você pode aprender com Santa Rita, você que é mulher. Se você quer mudar seu marido, quer mudar seu namorado, quer mudar alguém, você tem que procurar fazer a sua parte. Rezar, mas não só rezar. Só rezar não adianta. Você também precisa fazer a sua parte. Tá? Então, quer dizer, muitas das vezes, a mulher quer só que o marido mude, mas a mulher também não muda. Então, o casamento, gente, é um consórcio. É os dois.
Não adianta jogar só para cima de um. Não. Os dois têm que fazer a sua parte, senão o casamento não vai para frente. Entendeu? Mas aí o que aconteceu? O marido dela acabou morrendo, tá? Ele acabou sendo morto, provavelmente alguém deve ter sido assassinado, não é? Ele devia ter rixa com alguém, a pessoa que é brigona, gente, o fim é esse mesmo, né? Acaba morrendo mesmo, né? Naquela época é assim e hoje é a mesma coisa, pior ainda, não é? Então, quer dizer, ele acabou encontrado morto na estrada. Olha que dor para Santa Rita, encontrar o marido morto na estrada. E os filhos, vendo o pai morto, quiseram vingança contra os assassinos do seu pai. Então Santa Rita fez uma oração interessante. Eu confesso a vocês que a primeira vez que eu estudei a vida de Santa Rita, eu fiquei um pouco assim, oração um pouco estranha dela. Mas depois eu entendi. Ela rezou o quê? Ela pediu que os filhos queriam matar os assassinos do pai. Ela pediu que se fosse para os filhos cometerem um crime, que era para Deus levá-los. Ela preferia que Deus levasse eles, que eles morressem, do que serem assassinos. Aí hoje eu entendo, porque, gente, o pecado leva a gente à morte, ao inferno. Muitas vezes, Deus às vezes é melhor realmente a pessoa, Deus levar, do que às vezes a pessoa ir para o inferno. A igreja ensina isso. Entendeu? Então a oração dela não foi errada. E Deus a escutou. Deus escutou a oração de Santa Rita. Os filhos dela acabaram morrendo também. Depois do marido. Com 14 anos, ela perdeu os 2 filhos. Nossa, que tragédia. Não foi tragédia. Santa Rita aceitou, né, a vontade de Deus, não é? Ela ficou sozinha, não tinha mais ninguém, os pais já tinham morrido, o marido já tinha morrido, os filhos já tinham morrido. Aí o que ela fez? Agora eu vou realizar a minha vocação. Eu fiz, né, cumpri fui até o fim do meu casamento, não é? Fui até o fim como mãe, mas agora Deus levou meu marido, Deus levou meus filhos. Então agora eu vou seguir a minha vocação, que é a vocação que ela queria antes do casamento, não é? Antes dos pais arranjarem esse casamento para ela, ser freira. Então ela tentou entrar num convento, mas ela não conseguiu entrar no convento. Por quê? Porque ela era viúva, só podia entrar no convento quem fosse solteira. Entendeu? Então ela não conseguiu entrar no convento. Aí ela foi para casa, continuou rezando. Rezou para Deus, rezou para os santos. Diz que ela pediu a intercessão de São João Batista, a intercessão de Santo Agostinho. Tá? Então ela pediu, né? Foi o que eu falei no começo. Os santos, eles pediam a intercessão de outros santos. Santa Teresa d'Ávila pediu a intercessão de São José. Entendeu? São Bernardo, todos eles pediram a intercessão de Nossa Senhora. Entendeu? Então o santo pede a intercessão de outro santo. Entendeu? E não é que Deus ouviu a oração de Santa Rita? Ela acabou entrando no convento, né? Igual Santa Teresinha. Santa Teresinha também, que ela era de menor e não podia entrar no convento. Ela conseguiu. Vou falar também a vida de Santa Teresinha aqui no dia dela. É uma santa também muito popular, né, de nós católicos. Então, ela conseguiu entrar no convento. Realizou o que ela tanto queria, né? Gente, quando a gente tem uma vocação... Eu já fiz um vídeo aí sobre as vocações, aí, quando a gente estudou sobre o catecismo, né? Quando você tem uma vocação, gente, não adianta você querer ir para outro lado. Tá? Então, se você não tem vocação para o matrimônio, por favor, não se case. Se você é mulher, você não tem vocação para o casamento, não se case. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que casa, às vezes, para até não ficar só. Quantas mulheres fazem isso? Não vou ficar sozinha, então vou casar. Gente, casamento não é para você ter uma companhia. Não. Casamento é coisa séria. Tem gente que não tem vocação para o casamento.
Tem mulher que ela fica às vezes melhor sozinha do que acompanhada. Então, às vezes, você mulher, que às vezes tem até uma vocação até para ser uma freira, ou às vezes até às vezes não quer ser uma freira, mas às vezes você tem até uma vocação de celibatária, que quer ficar mais em oração, rezando. Que tem mulher que é assim. Padre Léo falava isso, né? Que a mulher às vezes casa e fica direto na igreja. Não, então não precisa casar. Se você quer ficar direto na igreja, quer ficar direto rezando, não é pecado, mas então não se case, porque a mulher que casa tem que cuidar do marido, cumprir suas obrigações de esposa, não é verdade? Então tem mulher que casa e fica direto na igreja, fica mais na igreja do que dentro de casa. Né? Então, gente, se você não tem vocação matrimonial, faça como Santa Rita. Entendeu? Não se case. Aprenda isso com Santa Rita, porque tem muita mulher que é devota de Santa Rita. Entendeu? Então, se você é devoto de Santa Rita, procure imitar Santa Rita. Entendeu? Então, gente, é um conselho que eu dou principalmente para as mulheres, que as mulheres são mais devotas de Santa Rita do que os homens. Entendeu? Muitas mulheres pedem Santa Rita para casar. Não, pelo contrário, peça Santa Rita. Se não for da vontade, que faça. Não estou falando que não seja, que se a mulher também quer casar, que case. Entendeu? Mas se você também acha que não é certo casar, não se case. Agora não acha também não pense também que você vai achar um homem perfeito, não. Porque Santa Rita, ela era santa e ela não achou um homem perfeito. Entendeu? Mas ela conseguiu fazer pelo menos ele mudar um pouco do temperamento dele. Tá? Então, gente, ser devoto de Santa Rita é você imitar Santa Rita. Então procure fazer sua parte. Ok? Depois que ela entrou no convento, ela começou a fazer penitência. Naquela época, gente, na Idade Média, os santos, eles gostavam muito de penitência. Então, Santa Rita, ela fazia muita penitência, muita oração, muito jejum, né? E ela realmente fazia aquelas penitências rígidas mesmo, que o pessoal da Idade Média fazia, tá bom? Então, ela conseguiu entrar no convento das Agostinianas, de Santo Agostinho, ok? Onde ela realizou o seu desejo de se consagrar totalmente a Deus. Então era o que ela queria. Então, se você, mulher, quer se consagrar a Deus, se consagre, entendeu? Mas procure pensar antes, entendeu? Muitos casamentos poderiam ser evitados se às vezes homens e mulheres pensassem antes, entendeu? Então, ela, como eu já falei, ela voltando-se à penitência, à oração e ao amor do Cristo crucificado, que eu já falei, né? Ela tinha um amor por Jesus crucificado muito grande. Ela ficava horas ali contemplando o crucifixo, meditando a paixão de Cristo. E você? Você medita a paixão de Cristo? Você fica olhando o crucifixo, lembrando que Jesus deu a vida por você? Isso é para você imitar o santo, imitar Santa Rita. Nós fazemos a via sacra na igreja, entendeu? Mas a via sacra, gente, não é só para gente. É claro que a via sacra é só na época da Semana Santa, mas você pode meditar a morte de Jesus todos os dias. Jesus deu a vida por mim, entendeu? Que associou visivelmente a sua paixão, imprimindo-lhe na testa um espinho. Então, ela contemplava tanta paixão de Cristo que ela passou a ter um estigma na testa, um espinho na testa. São Paulo, gente, fala que ele tinha um espinho na carne. Está lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. São Paulo tinha um espinho na carne, mas a Bíblia não fala qual era esse espinho. São Paulo não explica, nem a igreja sabe o que era. Era uma enfermidade que São Paulo pediu 3 vezes a Deus para tirar deles e Deus não tirou. Então, Santa Rita, ela tinha um espinho na testa, que sangrava. É o que nós chamamos de estigmas. Tá? Os santos, gente, tiveram estigmas. São Francisco tinha na mão. Padre Pio, né? Santo Padre Pio tinha na mão. Vários santos tiveram na mão, tiveram na testa, tiveram nos pés. Isso aí, gente, são pessoas
vamos dizer assim, escolhidas por Deus, que nem a gente entende. Isso aí não é para todos. São pessoas que Deus, vamos dizer assim, isso aí são as feridas da paixão de Cristo. Jesus foi ferido na cabeça, não é? Jesus foi ferido nas mãos, nos pés. Então alguns santos tiveram essas feridas de Cristo, como Santa Rita teve na testa, como São Francisco teve nas mãos, Padre Pio também teve nas mãos. Entendeu? Então, gente, isso só os santos realmente tiveram, né? Porque são pessoas realmente diferentes, consagrados a Deus, né? Para quê? Para eles sentirem na própria carne o que Jesus sentiu. E eles não reclamavam. Você não vê uma linha do santo reclamando quando eles recebiam as chagas de Cristo. Nenhum deles. E você, às vezes, com uma dorzinha, você está lá reclamando. Isso aí você pode também aprender com os santos. Não ficar reclamando das cruzes que, às vezes, Deus não manda, mas às vezes Deus permite. Entendeu? E outra, os santos, eles aceitavam as cruzes e essas enfermidades, e eles gostavam dessas enfermidades. Por quê? Porque eles falavam, eu estou recebendo na minha carne, né, o mesmo que Cristo sofreu. Eles se sentiam orgulhosos de sofrer o mesmo que Cristo sofreu. E você? Às vezes você sente uma dor de cabeça e começa a reclamar. Então, os santos, eles são diferentes mesmo. Entendeu? Realmente eles são diferentes por isso. Esse estigma milagroso, recebido durante um êxtase, ela estava rezando e ela recebeu esse estigma. Marcou o rosto com dolorosíssima chaga. Então doía. Não pensa você que não doía, não, porque doía. Até a morte. Então, ela teve essa chaga na testa até morrer. E não blasfemou e não reclamou. E você, às vezes tem uma dorzinha de cabeça e começa já a reclamar. Ela teve durante 14 anos, olha aí. Ela ficou com essa marca na testa durante 14 anos. É mole? A fama de sua... Agora, isso aqui que é bonito. Presta atenção. A fama de sua santidade ultrapassou os muros do convento. Já era considerada santa antes de morrer. Olha só, hein? Já era... a fama de santidade ultrapassou os muros do convento. As orações de Santa Rita obtiveram prodígios, prodigiosas curas e conversões. Olha só, hein? Então, só dela fazer oração, ela tinha dom de cura. E muita gente se convertia a Deus. Isso aí, gente, São Paulo fala. Nem todo mundo tem o dom da cura, mas tem gente que tem. Às vezes toca na pessoa e a pessoa é curada. Então, gente, essas pessoas não são pessoas qualquer. Elas têm um dom. Entendeu? Então, por isso que a igreja canoniza. Então, ela já era considerada já santa antes de morrer. Entendeu? Isso aqui que é bonito, ó. Mas para ela mesma nada pediu. Então ela pedia para os outros, mas para ela mesma ela não pedia. Isso é o quê? Humildade, coisa que falta em muitas pessoas. Humildade. Você reconhecer quando você erra, que você é um pecador como o outro também é pecador. Isso vale para marido e mulher, isso vale para pais e filhos, isso vale para qualquer tipo de relacionamento. Patrão e empregado. Nós não somos melhores do que ninguém. Então, errou, aprenda a reconhecer o seu erro. Entendeu? Coisa que muita gente não faz. Então, não adianta imitar Santa Rita. Eu sou muito devoto de Santa Rita, mas não imita. E tem gente que não é humilde. Você vê que não é. Dentro da própria igreja, gente. Às vezes trabalha dentro da igreja, mas não é humilde. Para os outros, não. Na frente dos outros, porque para levar elogio. Não é? Olha que mulher, que pessoa maravilhosa, não é? Por isso que eu não gosto de elogio. Quem me conhece sabe. Quem me conhece, eu posso ter todos os defeitos do mundo, mas uma coisa que eu não gosto é de elogio. Até porque eu não sei se aquilo ali é um elogio verdadeiro ou se é falso. Tem muita falsidade também.
Mas eu não gosto de elogio, mas tem gente que adora o elogio, né? Fulano é maravilhoso, fulano é humilde, fulano é isso, fulano é um anjo, é um santinho. Tem gente que adora isso, não é? Ah, que pessoa maravilhosa, não é? Mas não sabe, entendeu? Então, gente, vamos ser mais humildes. Como Santa Rita, não pedia nada para ela, não queria aplauso, não é? Não, pelo amor, não, quem tem que ser aplaudido é Deus, é Jesus. Não somos nós. Nós não podemos ser aplaudidos, porque isso nos torna vaidosos. Por que a maioria das pessoas aí tem vaidade? Por quê? Porque recebe muito aplauso, acha que é melhor do que o outro. Porque tem um cargo melhor, porque trabalha às vezes numa pastoral e o outro não. Porque eu já falei isso aqui várias vezes. Não é porque eu estou fazendo esse vídeo aqui que eu sou melhor do que ninguém. Não. Eu sou barro como você. Quando eu morrer, eu vou feder como você. Desculpa a expressão. Entendeu? Eu também vou para o mesmo lugar que você vai. Entendeu? Então, gente, a gente tem que parar com esse negócio de achar que nós somos mais do que os outros. Vamos baixar nossa bola, vamos ser mais humildes. Vamos aprender como os santos, como Jesus, como a Virgem Maria, como São José. Por isso que eu gosto de fazer a vida dos santos, porque eles não se achavam. Não. Pelo contrário, eles não queriam nada para eles, não queriam glória para eles. A glória era de Deus. A maioria dos santos, 99%, eles falaram, a glória é de Deus, não é minha. Como São João Batista falou, que Jesus apareça, que eu desapareça. Agora hoje se faz o contrário, que Jesus desapareça, que eu apareça, eu que tenho que aparecer. Por isso que muita gente gosta, né, dos maiores lugares na igreja, né, dos maiores cargos. Eu não procuro cargo nenhum na igreja, me ofereceram vários. Eu não aceitei nenhum e nem quero. Eu quero continuar aqui no meu cantinho, aqui ensinando a palavra de Deus, é isso que eu quero. Entendeu? Então, mas tem gente que adora um aplauso. Então vamos aprender com Santa Rita a ser um pouquinho mais humilde, principalmente quem trabalha na igreja. Se você trabalha na igreja, é aí que você tem que ser mais humilde. E não é o que a gente vê. As pessoas se acham. Entendeu? Então ela não queria nada para ela mesma, a não ser vestir as dores, né, que aliviavam o próximo. Ela não queria que Deus aliviasse as suas dores, não. Ela queria que Deus aliviasse a dor do próximo, do outro. Então ela pensava no outro, não nela. Por isso que Deus agia na vida dos santos, gente. Porque eles não pensavam só neles, eles pensavam também no outro. Então, vamos largar também do ego. A pior coisa que existe, gente, chama-se egoísmo. A gente só pensar na gente. Tem muita gente pior do que nós, do que a gente. Olha um pouquinho para o lado. Entendeu? Tem muita gente pior do que você. Agradeça a Deus o que você tem e siga em frente. Entendeu? Se você está sentindo uma dor, tudo bem. A gente entende, Deus também te entende. Mas tem muita gente pior do que você, tem gente com câncer. Né? Tem gente num leito de hospital, tem gente sem uma perna, sem um braço. E você às vezes com uma dorzinha de cabeça começa a reclamar. Entendeu, gente? Então aprenda com Santa Rita a ser mais humilde. Morreu no mosteiro de Cássia no ano de 1457 e foi canonizada em 1900 pelo Papa São Pio X. Então, gente, ela nasceu no ano de 1381 e morreu no ano de 1457, na Idade Média, viveu na Idade Média. E foi canonizada no ano 1900 pelo Papa São Pio X. Ok? E é a santa das causas impossíveis. Então, a festa dela é no dia 22 de maio. Então, você que quer pedir aí, né, a intercessão de Santa Rita, pode pedir à vontade, mas peça a ela que te dê a graça de ser uma pessoa mais humilde, não é? E que ela possa fazer você ver qual é a sua vocação. Né? Porque ela viveu as duas vocações. Ela viveu a vocação matrimonial e ela viveu a vocação religiosa, celibatária. Então, peça, você que ainda tem essa oportunidade, você que ainda é solteiro, que ainda é jovem, não é? Ou até mesmo você que passou por uma má experiência. Às vezes você passou por uma má experiência, às vezes de um casamento frustrado, ou de uma outra coisa, às vezes você pode tentar uma outra vocação. Quem sabe? Às vezes Deus pode estar me usando aqui para te dar esse toque. Às vezes você que às vezes teve um casamento frustrado, às vezes quem sabe a sua vocação não é
para ser uma religiosa, um religioso, mas a mulher, principalmente a mulher, não é? Então, peça a Santa Rita essa graça. Às vezes você acha que a sua vocação era uma, mas a sua vocação pode ser outra. Então, peça a Santa Rita a graça, porque às vezes, muitas vezes a gente se equivoca na vida, não é verdade? Então, gente, vamos pedir que ela interceda por nós, não é? Ela que foi tão humilde, que ela possa nos ensinar também a ser um pouco mais humildes. Amém? Santa Rita de Cássia, rogai por nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Espero que todos estejam gostando do nosso vídeo de hoje. Quiserem fazer comentários, perguntas, dúvidas, deixem aí que nós estamos aí para te ajudar. Amém? Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.